10 anos, 12 anos já ia para a roda, já não era trabalhar a sério, mas naqueles momentos da escola livres já ia para a roda trabalhar. Já vem do tempo dos meus bisavós, depois passou para os meus avós, passou para os meus pais e depois foi ficando também por aqui, porque desde que nasci sempre estive inserido no barro e pronto, começou aí a entrar a paixão pela olaria, pronto, e até hoje o meu pai faleceu com bastante novo e eu fiquei à frente da cerâmica até hoje, até um dia, não sei. Hoje é muito diferente o estilo de louça que se faz do que era naquele tempo. Naquele tempo era um bocado de louça utilitária. Utilitária para quê? Para cozinhar, para ir os cântaros para ir à água à fonte, o cântaro para cartar o sulfato para sulfatar, a bilha para ir com água fresca para as serviçadas para os campos, e era um bocado o estilo de louça era muito diferente. Mesmo até nesta, ainda me lembro, do tempo do meu pai ainda é um bocado o meu, na altura do Natal era fazer aquelas panelas grandes para fazer os mexidos, para cozer o bacalhau, as batatas, umas panelas em barro, porque não havia, como hoje, o ferro, o alumínio. O ferro também já havia um bocado, mas o alumínio, isso como hoje, era totalmente diferente. Hoje o que há à procura, nesta altura as formas de pão de ló, na altura do Natal as formas de pão de ló, ou no da Páscoa, para utilizar, e as outras coisas é mais vasos para jardinais, para decoração, jarras, taças, essas coisas assim. Mais coisas de jardim, menos de utilização doméstica. O barro vem em bruto, é amassado, vai para a roda do oleiro para se transformar, depois tem de secar. Hoje, ou secar seca natural já não se usa muito, porque a produção já se faz bastante, o tempo nem sempre ajuda, portanto, se tiver sol ele seca, pronto, uns 3 ou 4 dias seca, mas hoje não estamos muito a depender da secagem natural. Faz estufa, vai para a estufa e seca na estufa de um dia, 2 dias na estufa, cozedura e, portanto, o processo é esse. Comecei a trabalhar com 14 anos. Os irmãos Dantas foram as pessoas que me praticamente ensinaram a olaria, e foram eles que aprendi na empresa dos irmãos Dantas, foi onde eu aprendi a profissão de oleiro. Daí para cá foi aprender, evoluir, e praticamente estou há 30 e alguns anos na profissão de oleiro. Eu comecei com isto com 14 anos e estive sempre a trabalhar na olaria. Demorou bastante tempo a aprendizagem, porque era um processo bastante lento, íamos evoluindo devagar, e nós não estávamos sempre na roda de olaria a aprender, aprendíamos de tudo um pouco o que era da olaria, e acabámos por trabalhar na roda do oleiro
pouco tempo. Por isso é que demora, é um processo bastante lento, porque há outras coisas a aprender, muita coisa a aprender fora da roda do oleiro. Acabamentos de peças, fazer barro, esse processo todo. E quando nós a aprender, praticamente aprendemos esse processo todo. Por isso é que é um processo muito lento e demorou, eu acho que ainda hoje estou a evoluir. Por isso mas até começar a trabalhar na roda olaria 100% foi cerca de ano e meio, 2 anos, até conseguir trabalhar a 100% na roda olaria. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar na olaria, o mercado era mais o mercado interno, o mercado português, que absorvia quase tudo aquilo que se fazia. Hoje temos clientes de praticamente de todas as partes do mundo. Ficou muito mais globalizado. Isto já se consegue facilmente mandar encomendas, pedidos para a América, para vários países. Por essa razão é que isto ainda se continua a trabalhar hoje em dia. Pronto, trabalha-se pouco para o mercado interno hoje em dia. É mais para o mercado internacional. Depois das peças serem feitas na roda do oleiro, há o processo de secagem, que é ou ao sol ou nas estufas, é feito o processo de secagem, até as peças ficarem mesmo extremamente secas. Depois são enfornadas no forno, onde depois vão ser cozidas a 1000 graus, onde faz com que a resistência delas fiquem mais resistentes e prontas a ir para o tempo, para se expor ao tempo e seja para o que for. Foi mais ou menos isso que tivemos a fazer hoje, foi a fazer esse processo. Agora demora cerca de 9 horas a chegar aos 1000 graus, depois há a fase do arrefecimento e depois pronto, estão prontas a ser comercializadas. A olaria em Barcelos, os primeiros vestígios da olaria em Barcelos começam-nos a aparecer em escavações do período calcolítico, com pequenos recipientes que pensamos nós poderem ter sido de uso utilitário. Mais tarde, na época romana, também imensos objetos de cerâmica nos aparecem em contexto arqueológico e, mais tarde, ao longo das épocas, a olaria de Barcelos vai ganhando uma maior importância. E porquê esta importância da olaria em Barcelos? Porque Barcelos tem jazidas de barro de muito boa qualidade e, portanto, as pessoas que viviam neste território começaram-se a perceber dessa importância, dessa mais-valia que era ter uma argila de boa qualidade e começam a produzir em grande quantidade louça utilitária, que depois vai ser frequentemente usado, não só na região norte, mas em todo o país, para as funções diárias e utilitárias que cada um tinha na sua vida cotidiana. Quanto à louça utilitária, a louça utilitária hoje está a ganhar uma nova força, depois de, nos anos 90, ter praticamente os centros oláricos do país, muitos deles terem extintos, e a olaria de Barcelos também ter sentido, de facto, aqui uma quebra grande na sua produção. Hoje em dia, com os novos modelos, com a tentativa de substituir de novo os plásticos, ela está a ganhar uma nova força, sobretudo aquela produção que é mais ligada à gastronomia. E aparece-nos já a grandes produções. Hoje em dia as nossas olarias de Barcelos estão a trabalhar com muita força mesmo. Daí o município ter levado a cabo ou promovido uma formação que está a ser dada juntamente com o IPCA, com o Instituto Politécnico do Ave e do Cávado, em que se pretende dotar as pessoas que estão nesta formação de conhecimentos e técnicas de forma a poderem atualizar essa produção e adequá-la aos nossos dias. Portanto, o Workshop de Olaria e Cerâmica é uma articulação com a Câmara Municipal de Barcelos, o Museu de Olaria
e o IPCA, a Escola Superior de Design, e com o objetivo da capacitação para o design de produto aqui da região. Está inserido no programa Cultura para Todos. O grande objetivo é introduzir aos participantes deste workshop metodologias de projeto utilizadas no design de produto contemporâneo, dando-lhes assim ferramentas para o dia-a-dia deles e para o trabalho que irão realizar no futuro. Toda a vida trabalhei na área da cerâmica e basicamente a minha formação foi nas empresas pelas quais eu passei. A dado momento da minha vida, numa situação de desemprego, resolvi tomar a iniciativa de trabalhar por conta própria. E aproveitei esta oportunidade daqui o IPCA de fazer estes workshops para absorver alguma informação e também saber falar um bocadinho mais também sobre o meu trabalho, porque uma coisa é a escola da vida, outra coisa é aquela escola de pessoas realmente já com alguma formação que a transmitem. E é uma área que eu acho que ainda tenho muito a aprender, a todos os níveis. Hoje em dia o artesanato não é só criar uma peça, pegar um pedaço de barro e criar uma peça, não, temos que também saber levá-la aos sítios certos e adaptá-la também às novas realidades, aos novos espaços, temos que ver as tendências do mercado. E acho que aqui esses cursos me vai abrir um bocadinho também a mentalidade a esse nível. O meu nome é André Teomano, eu tenho o meu estúdio já há 7 anos, André Teomano Studio, em que trabalho para marcas e tenho a minha coleção pessoal e nesta normalmente tento fazer um bocado de interseção entre arte e design. E que vantagens é que isto me pode trazer no futuro ao desenvolver estas peças? Eu acho que o saber nunca é demais e aqui com mestres como o João, ali testemunhei o trabalho a ser feito, aqui eu também quero ser um bocado um interveniente neste trabalho. É nós a metermos as mãos na massa e tentarmos trazer para o físico, a partir do material bruto, criar uma peça final. Há um projeto que há 8 ou 10 anos, que é a construção das ocarinas. Epá, eu como também o meu lado, também como músico, portanto, músico amador, portanto, fui músico da banda, sempre foi uma das minhas paixões, a música e a cerâmica. Pá, andei ali uma fase dedicada a construir as ocarinas, que me deu muito gozo. E no âmbito da escola da banda de música formou-se um agrupamento só com instrumentos de barro, portanto, instrumentos que eu construí. E essa foi uma fase, um projeto que a mim me deu muito gozo. Como na altura nós dizíamos que era a brincar com o barro, começa-se logo, eu comecei lá pelos 12 anos, ainda na escola. E pronto, e a partir daí. E depois a trabalhar, aos 15 anos, já estava a trabalhar. Estas profissões, nessa altura, e portanto passava de família. Aqui o espaço já vinha do avô. É claro que as realidades são diferentes. Estou há 40 anos, entendia-se, fazia-se a escola obrigatória e nem se questionava, portanto, eram as condições que havia. E era trabalhar, no caso, trabalhar com os pais ou com a família, quem tinha essas condições. Na altura não questionava se gosta, se deixa de gostar, se é isto. Era mesmo assim. É claro que depois vai o gosto, o prazer de fazer as coisas se vai desenvolvendo assim. De início, eu ainda se fazia muito a louça tradicional, aquela utilitária. Desde os potes, os cântaros, isto há 35, 40 anos ainda se fazia. Depois houve ali uma fase que muitos dos vasos para os jardins, para o mercado holandês, mercados alemães e assim. É assim, eu depois, as coisas vão avançando, eu fui-me apercebendo e sentindo necessidade de fazer mais qualquer coisa. E assim, eu depois percebi que a cerâmica que era muito mais do que a olaria tradicional que se fazia cá em Barcelos, e portanto interessava-me a cerâmica em geral. Como é que fazemos as coisas? Lendo, fui frequentando alguns cursos, fui à Espanha várias vezes, fui a La Bisbal, a Barcelona,
Nos cursos que se faziam em Pontevedra também fui lá durante alguns anos. Fui algumas vezes também ao Sencal. O Sencal, que é um centro de formação para a cerâmica, portanto, cá em Portugal, nas Caldas da Rainha. Alguns cursos também no CEARTE, que é o Centro de Formação para o Artesanato. Ou seja, fui complementando, portanto, os meus conhecimentos, os meus saberes na cerâmica. Porque, assim, o conhecimento técnico não é tudo, não, mas ajuda para uma pessoa se expressar, ou seja, tipo, alguém que é do lado mais artístico, quanto maior for o leque, quanto o conhecimento técnico, mais capaz está de se expressar da forma que lhe interessa. A cerâmica, em geral, a cerâmica neste momento está em moda. Os designers habituados a desenhar para as casas, exatamente, para as casas e, por exemplo, alguns que equipar hotéis. Fazem questão para equipar um determinado hotel, querem os 5 ou os 20 candeeiros, querem aqueles candeeiros exclusivos. Então eles, portanto, na indústria isso não é possível, ou se é possível, é uma coisa que não é muito viável. Então preferem procurar o artesão. E pelo menos esse tipo de mercado a que nos estamos a referir, as pessoas estão dispostas a pagar se as coisas forem bem feitas, não temos necessidade de estar feitos trapalhões como se trabalhava há 20 ou há 30 anos, que era para fazer muito, e não, podemos parar, pensar, não, vamos fazer isto bem feito, não faço 10, faço uma, mas depois faço as contas, o meu cliente, quem me encomenda isto, é isso que pretende, não quer que eu esteja aqui não quer comprar barro aos quilos, quer comprar peças bem feitas, bem acabadas. Este espaço aqui, pronto, onde tenho, digamos, a minha exposição das peças que tenho disponíveis, aquelas peças que faço de mais, podia chamar de peças de mais de autor, são as minhas peças, que não são propriamente por encomenda. E tenho aqui vários tipos de acabamentos e tipo de técnicas. As peças, em princípio, são todas feitas, ou seja, feitas a partir da roda do leirão, a partir da roda, e depois há algumas, sei lá, por exemplo, tenho aqui uma peça que isto é feito na roda do roleiro, peça redonda, tem este aspecto assim muito áspero, tem a ver com a forma como a peça é trabalhada. Puxa uma espécie de um canudo, cilindro muito estreito, e depois a peça vou trabalhando só de dentro para fora. E como o barro é um barro que tinha muita areia, eu, portanto, preparei-o antecipadamente, com muita areia, muito chamote, que é como nós chamamos em cerâmica, que é o grão de outra cerâmica pré-adicionada. E a peça é trabalhada de dentro para fora e dá este ar de rude. E depois tenho as outras peças, são cozidas no forno de louça preta. Quando falamos de louça preta, às vezes erradamente entende-se que o barro é que é preto. Não, tem a ver com a cozedura. No forno de lenha, uma cozedura, vamos chamar uma cozedura normal, uma cozedura até atingir os 960 graus, mais ou menos. Aí vemos que as peças estão cozidas, fechamos a câmara onde estão as peças, fechamos o forno. Na câmara de combustão, onde pomos a lenha, enchemos com muita lenha e logo fechamos também. Portanto, e daí é que vai resultar a louça preta. O raku, primeiro. O raku é um termo que é de origem japonês e que consiste, por exemplo, tem estas peças. Aqui sim, são peças já com algum brilho porque têm vidrados. E consiste, peça, desde logo a pasta tem que ser uma pasta boa, que é para resistir ao choque térmico. Portanto, a peça depois de cozida vai ser tirada do forno quando está ali na temperatura de fusão do vidrado, ali a cerca dos 1000 graus. E claro que se a pasta não estiver bem preparada para resistir a isso, a peça desintegra-se, parte toda. Ou seja, então consiste em a peça foi preparada com pasta própria, a peça é vidrada, vai ao forno, à temperatura de fusão, a peça é tirada do forno, portanto, pelos 1000 graus mais ou menos. Ao choque térmico, a peça resiste, mas o vidrado vai fazer uns craquelés. E a peça é metida nos tambores, nos recipientes com combustível, no caso é os serrins. A peça é metida ali, abafada, e onde fez aqueles craquelés vai absorver o fumo e é o que vai dar estes negros. A peça parece que fica partida.
Portanto, isto é o que caracteriza, basicamente o que caracteriza o raku. Isto, ou no caso esta que se vê mais, está mais bem marcada. É assim, esta profissão, no caso, esta é a minha, que eu abracei já há muitos anos, que gosto, claro que hoje, como dizia antes, são aquelas coisas que não se, como com a idade comecei, não se escolhe, que não foi propriamente, eu quero ser oleiro, umas coisas não são assim, no entanto fui-me habituando a gostar, lá está, com estes anos todos de conhecimento e conhecer outras pessoas que se dedicaram, outros trabalhos de outros artistas, e, claro que é a minha profissão, numa frase só, é a minha profissão que eu gosto. Uma palavra final para dizer que, efetivamente, Barcelos, em termos turísticos, é potenciadora de atratividade. Essa atratividade resulta do nosso artesanato, as rotas do artesanato, a visita aos ateliês, a aquisição e a visita ao nosso Museu de Olaria são indispensáveis num roteiro turístico, diria, da zona norte do país. É um museu único no país, é um museu que efetivamente retrata bem a importância para a nossa região do artesanato e também é um convite que aqui deixo, que nos visitem, não só pela nossa atratividade natural, pela nossa beleza natural, mas também pela nossa cultura e pela forma como os nossos artesãos trabalham e criam cultura em Portugal.